O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Parte Pina! ¡Qué victoria! ¡Qué victoria! Non lo so che ha segnato, ma chi se lo frega! Tardelli! Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que já conhece a gente, o podcast da Cautiopédia chegando com mais uma edição. Para você que não conhece a gente, também é o podcast da Cautiopédia chegando com mais uma edição. Muito obrigado por estarmos juntos em mais essa. Hoje vai ter tudo aqui, hein? Geralmente a gente divide os programas para falar um programa falar só de seleção, em um programa falar só sobre a Série A, em outro programa a gente fala só sobre os times italianos nas competições europeias, mas hoje é tipo quando você vai no self-service, tá indeciso, e aí você taca o peixe, taca a carne, taca o frango, no final fica gostoso, hein? No final fica gostoso e também vai dar certo aqui. Tenho certeza, tô garantindo, porque a gente vai falar da seleção italiana, porque teve sorteio da Euro, né? A Itália, já que estamos aqui num papo um tanto quanto culinário, a Itália caiu num grupo indigesto, né? Dá pra falar que a Itália não tá num grupo tão fácil assim. Vamos falar do sorteio da Euro. Vamos falar sobre a briga na parte de cima da tabela da Série A. Parece que nos encaminhamos aí para um dueto, né? Para um duelo. Tem gente aí querendo formar um trisal, por que não até com mais, né? Mas, por enquanto a gente grava esse podcast no dia 7 de dezembro, tudo indica que teremos um duelo na parte de cima pelo Scudetto. Também vamos falar sobre as participações dos times italianos na Liga dos Campeões e nas competições europeias em geral, já que tem gente já garantida, tem gente perigando ficar fora, e vamos falar também sobre o que está acontecendo com o Torino, né? A questão mais sobre a entidade, sobre a instituição, sobre o clube, nem tanto sobre o campo e bola. Vamos entender o que está acontecendo com o Torino, um time tradicionalíssimo, mas o clima não tá legal lá em Turim não, no lado granata da cidade. É claro que eu não tô sozinho nessa, meus fiéis escudeiros de sempre. Vou começar com Caio Bittencourt. Bom dia, boa tarde, boa noite, Caio. Temos um prato cheio, como diria o pessoal do Hermes Renato, tudo que enche um belo prato. Então eu queria saber seu destaque inicial diante de tudo isso aí que a gente tem para conversar. Olá a todos, realmente temos muito a discutir nessa edição 21, o 21 de Zidane, o 21 de Pirlo, o 21 de Dybala, que tem sido um dos destaques, e vamos falar dele também, que é um dos grandes nomes dessa Roma. Um grupo assim que pode ser indigesto, mas tem muita comida indigesta que no fim das contas pode ser boa. Por incrível que pareça, eu não vejo tão demoníaco assim quanto vocês. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Gostei, já era aí uma propaganda de um sal de frutas aí, hein? Quem quiser chegar junto com a gente, ó, a deixa era perfeita para a gente poder fazer uma propaganda. Brincadeiras à parte, também estamos juntos nessa. Nelson Oliveira, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, como é que você começa essa edição de número 21? Gostei, viu, Caio? Eu deixei passar, mas você não deixou passar esse número mágico, místico, maravilhoso no futebol italiano, mas no futebol em geral, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, você falou que tem muita comida aí, só não pode misturar muitos sabores de pizza, porque se você começa a misturar demais, eu acho que o negócio já fica um pouco complicado aí. Misturar doce com salgado não é minha praia. Mas enfim, Caio falou do 21 e no próximo também a gente já vai ter números assim de jogadores muito importantes também, né? 22, já tô até me antecipando aqui, já vai 22 Kaká, Diego Milito, então a gente também vai preparar uma coisa importante aí pro próximo. Vamos preparar. Vamos começar então pela seleção, né? Já que essa foi meu prato principal não, né? Porque tem que ser a entrada, né? Porque é o primeiro assunto, a nossa entrada então vai ser esse sorteio. Para os mais desavisados, a Itália caiu no grupo B, né? Foi sorteada no grupo B. O grupo B de bomba, né? Porque temos Espanha, temos Croácia
E temos a Albânia de ninguém mais, ninguém menos do que Silvinho, né? Professor Silvinho tentará impedir com que a nossa querida seleção italiana avance de fase, mas não dá para negar que dentre os times desse grupo, né, Caio, a Albânia é o mais modesto. Por outro lado, tem aquela velha história, né, Caio? Quem perder pronto para a Albânia muito provavelmente se complica. Muito importante lembrar que nesse formato da Euro, a Euro que inclusive vai ser disputada na Alemanha, os 2 primeiros passam direto, mas ainda temos, não sei se eu posso chamar de playoffs, né, mas ainda temos ali a possibilidade do terceiro também avançar de fase. É por aí, Caio, a Albânia vai ser o fiel da balança e quem perder ponto para a Albânia já reza para conseguir passar como terceiro? Tem esse detalhe também, que eu acredito que seja importante por conta disso. De repente, 3 pontos contra a Albânia acabam por ser fundamentais, imaginando que nos outros grupos, de repente, se tenha uma mudança de cenário, se tenha alguém que faça 0 pontos, porque no fim das contas, passam os 4 melhores terceiros. Com uma vitória com a Albânia, assim, dando, entre aspas, a lógica, você imagina que 3 pontos possa classificar, como aconteceu na Euro passada com algumas equipes. E aí, mata-mata, a gente sabe, é outra história. Mas, por outro lado, eu não acredito que ter pego o grupo da morte pode ser exatamente um problema para essa Itália, para esse tipo de jogo do Spalletti, para esses jogadores. De repente, para uma nova geração que vem se construindo, um grupo assim pode criar casca ao longo da competição, pode enfrentar estilos de jogo que são comuns. De repente, um estilo de jogo de trocação, você imagina num duelo com a Espanha, um estilo de jogo que possa atacar mais diante da Croácia, e um favoritismo total só no duelo com a Albânia, que aí seria muito difícil a Itália não entrar como favorita, mesmo com todo o trabalho do professor Silvinho, que ele encontrou detalhe, e com toda a geração e tudo que envolve nesse caso. Embora, assim, você passando como terceiro, você de repente não consegue pensar tanto em jogar pelo cruzamento, porque às vezes um cruzamento, você ter um cruzamento ideal, você te evita de algumas situações. Você de repente, para citar a Euro passada que acabou com o título da Itália, você teve num caminho a Áustria, Bélgica, e de repente você já estava na semifinal. Eram adversários mais acessíveis que você pensa, por exemplo, que na Itália da Euro 2016, que pegou numa tacada só Espanha e Alemanha, até acabar rodando nos pênaltis. Ô, Nelson, eu queria falar com você sobre a ordem dos jogos, né? Porque isso entra muito, claro que na parte tática, mas acho difícil a gente analisar porque é só em junho, né? A competição, mas a galera que gosta assim, da psicologia do esporte, né, acha muito importante, porque tem aquela questão do primeiro jogo ser o jogo mais nervoso, de você ainda não saber se você tem que atacar um pouco mais ou não, né, porque você ainda não tem a pontuação, você não sabe o resultado dos outros jogos. Mas queria que você falasse um pouco da ordem com que os confrontos vão acontecer, porque a Itália estreia contra a Albânia em Dortmund, o segundo jogo contra a Espanha em Gelsenkirchen, perdão, e o terceiro jogo contra a Croácia em Leipzig. E por que eu estou te perguntando sobre essa ordem? Além desse fato de eu ter falado que muitos especialistas e quem gosta mais de discutir a questão psicológica fala do que o primeiro jogo é mais difícil. A Croácia vem se notabilizando por um time por ser um time que não se incomoda com situações adversas. Então, a Croácia, por último, eu acho que ela é mais complicado. Assim, pelo que a gente vem acompanhando da Croácia nas últimas Copas do Mundo, os últimos torneios, eu acho que ter a Croácia no jogo que vai decidir, digamos assim, é lógico que a Itália pode ganhar os 2 primeiros jogos e aí tá muito bem encaminhado, beleza. Mas assim, em um cenário em que a Itália precise de um resultado no último jogo contra a Croácia, foi cruel, né, Nelson, essa ordem dos jogos, né?
Não, é cruel, mas ao mesmo tempo é muito importante estrear contra a Albânia. Né? Assim, o grupo sorteado é um grupo que tem duas seleções contra as quais a Itália tem retrospecto negativo. E a Itália, dentre todas as seleções que ela já enfrentou em sua história, ela só tem retrospecto negativo contra 8 seleções. Então você tem um quarto das seleções contra as quais a Itália tem retrospecto negativo estão no grupo dela. Então, a Albânia, pelo contrário, a Itália jogou quatro vezes contra a Albânia, né, em sua história, ganhou as 4. Então, fazer essa quinta vitória seria muito importante, porque depois você tem a Espanha, que é uma seleção que a Itália vai enfrentar pela quinta vez seguida em uma Euro, já está virando um clássico, né, das últimas Euros aí, foi até final, né, em uma das edições, e a de 2012, né, para ficar mais completinha a informação. Só que o jogo da Espanha é um jogo que costuma encaixar com o da Itália. A Itália costuma ter muitas dificuldades contra a Espanha. Então, ela tem um retrospecto negativo, né? São 11 vitórias para a Itália, 13 para a Espanha e 16 empates. Então, a Itália, se conseguisse um empate aí, já ficaria muito bem encaminhada, né? Então, para chegar na Croácia, sabe desde quando a Itália não vence a Croácia? Desde 1940. A única vitória que a Itália tem contra a Croácia em toda a sua história foi em 1940, quando a Croácia estava no meio da Segunda Guerra, né? A Croácia nem era um estado independente como a gente tem nos moldes de hoje, né? Era um estado que tinha ali, estava até sob domínio nazista, e esse jogo aconteceu em plena guerra até por isso também. Então, que a Itália era, enfim, né, era um país aliado à Alemanha nazista. Enfim, a única vitória que a Itália teve contra a Croácia foi em 1940. Desde então, outros 8 jogos, 5 empates e 3 derrotas. A Croácia é carne de pescoço para a Itália. São países vizinhos, existe uma rivalidade futebolística. Então, de fato, se a Itália chegar nesse último jogo precisando de pontos para se classificar, não estou nem falando de posição, estou falando de classificação mesmo. Então, a Itália vai ter problemas. E a Itália tem tido problemas, na verdade, contra seleções que jogam mais fechadas, que saibam se defender muito bem. E a Croácia já mostrou várias vezes que sabe fazer isso. Então, eu acho que é uma faca de 2 gumes. A Itália, ela pode ter muitas dificuldades com essa sequência de jogos se ela não conseguir o resultado contra a Albânia. E aí ela vai praticamente ter que cortar um dobrado aí, né? Mas se ela já tiver feito o resultado contra a Albânia, ela vai poder chegar um pouco mais tranquila. Administrar nas últimas 2 rodadas. Você pegou o pouco de esperança que eu ainda tinha e jogou no liquidificador com essas estatísticas aí contra a Croácia. É isso, galera. Sobre a Euro, a gente não tem muito o que falar, porque, como eu disse, acontece em junho de 2024. A gente pode ver muitas mudanças, né? É bom sempre lembrar que ainda é um início de trabalho do Spalletti, então, assim, já tem coisas que a gente consegue entender e vislumbrar dessa Itália, mas com certeza muitas outras ainda vão mudar até lá, e acredito que o mesmo vai acontecer com as outras seleções até junho. O Caio até lembrou que 4 terceiros colocados passam e são 6 grupos, né? Então, assim, eu tô ali, ora eu tô muito otimista, porque certos números e certos fatos dão um otimismo, ora, como agora o Nelson acabou de fazer, trazendo esses números da Croácia, acabam me derrubando, mas estamos nesse carrossel de emoções aí, nessa montanha russa. Mas outro dia falaremos mais sobre a Euro, porque agora é hora de falar da Série A. A gente ainda vai falar mais pra frente de Roma e Torino, vocês que gostam muito de Roma e Torino, vocês torcedores da Loba e torcedores da equipe Granata, mas vamos começar pela parte mais de cima da tabela. Não que a Roma não esteja em cima, né? A Roma até dando uma arrancada aí, mas a gente vai falar dessa arrancada aí especificamente daqui a pouco. A gente vai falar agora dessa briga pela primeira posição, porque Inter e Juventus são as 2 equipes que despontam melhor nesse começo, inclusive só 2 pontos separando-os e os últimos resultados muito parecidos, né? Na rodada em que a Inter acaba até vencendo muito bem o Napoli, a Juventus vence, nem tão bem assim, mas vence, muito importante, vence o Monza, e os 2 vinham de um empate entre eles, né? Os 2 haviam empatado. Então, Caio Bittencourt, queria que você focasse um pouco mais no Juventus, porque foi um jogo, estou procurando uma palavra aqui, eu diria peculiar. A Juventus acaba vencendo no apagar das luzes ali. Eu queria saber se essa vitória, do ponto de vista da moral, né, do ânimo, eu acho que
puxa muito a Juventus pra cima, né? Porque foi uma vitória arrancada da Juventus. A vitória que a Juventus teve que ir lá pegar e tirar a força do Monza. Mas no ponto de vista da bola, assim, dá pra dizer que a Juventus... merecimento não é uma palavra que a gente usa muito no futebol, mas tem feito por onde conseguir essa sequência positiva de resultados, cara? Depende do ponto de vista, porque acredito que muita gente irá falar mal da Juventus porque, teoricamente, ela não apresenta o futebol mais vistoso, não é aquele período mesmo dominador como era do período Alegre 1. Agora, no período Alegre 2, as coisas são outras. As bases são as mesmas, com a força defensiva, com uma eficiência no ataque quando chega e marca seus gols, mas que de repente, embora seu meio-campo esteja produzindo, é preciso ter claro em algumas questões. É preciso ter claro que o Kostic tem jogado bem, que o Cambiaso tem jogado bem nas alas, que no meio-campo Rabiot e McKennie, Nicolucci, Cavilli e até o Locatelli também tem desempenhado não tanto quanto o sistema de defesa, que aí eu já acho que o nível do Gatti e do Bremer tem sido muito alto e do Chesney tem sido muito alto. Nessa brincadeira a gente já citou meio time da Juventus pela força defensiva. E até acredito que o nível cortomuso da Juventus, o famoso por um nariz, para quem não está acostumado, o Alegre é um grande fã de corrida de cavalo, nesse quesito não é nenhuma novidade para quem acompanha a Juventus, e a força da Juventus está aí. Está aí na capacidade de produzir números defensivos muito bons, de tomar poucos gols, de manter pelo menos de 1-0 em 1-0, você faz 3 pontos. Talvez seja um pouco aborrecente para quem vem de fora. Pode ser. Mas nós estamos falando do clube em que vencer não é importante, é a única coisa que conta. Então, dentro dessa filosofia, não dá para você imaginar que assim, nossa, é diferente. Muitas vezes eu acho até que se faz uma cobrança de certa forma exagerada, porque é um time que vem desempenhando. Mesmo esse duelo com o Monza, assim, o empate acabou sendo até um pouco castigo no final, o empate do Monza, até que o Gatti acha o gol. Teve o pênalti perdido do Vlahovic também, que é bem verdade que o Di Gregório fez uma grande partida no gol do Monza, nesse confronto, e já tem sido uma tendência. A Juventus tem produzido para tal, Chiesa e Vlahovic tem produzido para criar gols, então eu acho que assim, nesse modelo de disputa por título, pode ser importante que a Juventus tenha jogado semana a semana o básico e o essencial para ganhar os seus jogos. E o fato da Juventus não ter calendário internacional com um elenco relativamente curto comparado, por exemplo, ao da Inter, e quer dizer, no papel seria um elenco curto em relação ao do Milan, mas em relação ao que sobrou do Milan é um elenco longo sim. Então, nesse quesito, eu acho que eles estão fazendo o essencial para competir. Vou agradecer até o gancho. Queria muito que você levantasse esse gancho de competições europeias, porque quando a gente analisa, e a gente falou aqui que a gente ia falar de Série A e de competições europeias, a Juventus é exceção, e é até bom começar com a Juventus, porque a partir de agora, quando a gente for fazer as análises, né, e eu perguntar para vocês, é muito importante, é sempre bom lembrar que as equipes estão em duas frentes. E Nelson, dito isso, eu queria que você falasse da Inter, que faz algo muito curioso, né, o senhor Simone Inzaghi, que é poupar na Liga dos Campeões para ter força máxima na Série A. Queria que você falasse sobre isso. Assim, eu não lembro de nenhum outro treinador, exceto quando o time já está classificado na Liga dos Campeões, né? Quando você dispara ali com 4 primeiros resultados bons e depois você poupa nos últimos 2 jogos, aí beleza, aí a gente está cansado de ver. Mas o Inzaghi tem feito isso, se eu não me engano, desde a segunda rodada, né? Já poupando na Liga dos Campeões. O Inzaghi, que é um famosíssimo, um notório copeiro, então assim, longe de mim falar que ele está errado, né? Se tem um cara que sabe o que está fazendo em relação
dividir e ter estratégias diferentes para a Copa e Campeonato é ele, mas é um tanto quanto curioso. E se você também puder falar um pouquinho do Marcos Thuram, porque esse aí chegou e tá melhor que a encomenda, né, Nelson? Na verdade o Inzaghi ele poupou já na primeira rodada contra a Real Sociedad, já foi um time já meio misturado, né? Então ele tem feito isso basicamente por um motivo. Primeiro ele quer provar, são dois motivos, né? Primeiro ele quer provar que ele pode também ganhar um campeonato de pontos corridos. Esse é o ponto assim inicial do que o Inzaghi pretende com esse tipo de estratégia. Por outro lado, a questão é que essa Série A é uma Série A importante para a história da Inter e do Milan, porque os dois times têm 19 pontos e, por acaso, se algum deles ganhar, vai acrescentar uma estrela no seu uniforme, né? No seu escudo. Então, o Inzaghi, obviamente, ele quer entrar para a história como esse técnico, né? O técnico que colocou a segunda estrela no escudo da Inter. O técnico da primeira estrela foi ninguém menos do que Helénio Herrera, que é o maior técnico da história do clube, que fez isso em 1966. Então já tem quase 60 anos isso, né? Enfim, e tem dado certo, né? Porque a Inter tem um elenco profundo, tem passado agora por problemas de lesões em um setor específico, né? Que é a defesa. Ficou sem o Bastoni deve voltar agora no fim de semana contra a Udinese. Tá sem o Pavard ainda, o Dumfries acabou de se machucar, então a gente teve que ver até inclusive contra o Napoli o Carlos Augusto jogando pela primeira vez como zagueiro pela esquerda, né? De Vrij também se machucou no jogo contra o Napoli especificamente, então ele tem dado uma variada no elenco até por obrigação, né? E no ataque, por outro lado, o Thuram e o Lautaro eles são praticamente unânimes, né? Primeiro porque o Sanches passou muito tempo machucado, o Arnautovic também. Então eram as duas únicas opções que a Inter tem no ataque. Eles passaram momentos diferentes machucados, né? Mas diminuía a possibilidade de o Inzaghi fazer esse rodízio, né? no ataque. E o Thuram ele se mostra totalmente ambientado já, né? Tudo bem, ele nasceu na Itália, até morou lá um tempinho antes de voltar para a França com o pai dele, né? Nasceu em Parma, né? Na época que o pai dele, o Lilian Thuram, defendia o Parma. Mas já está praticamente italiano inteirista, né? Assim, se deu muito bem com o Lautaro, né? Já fez 6 gols nessa temporada, participou de outros 10. Então tá sendo assim talvez a principal contratação desse mercado, né? Foi de graça, né? Vale lembrar que é uma contratação gratuita que o Beppe Marotta fez. Então a gente vê que quando ele não participa marcando gols, como ele fez contra o Napoli, ele entra no jogo e já incendeia, né? Por exemplo, contra o Benfica, que a Inter conseguiu um empate através de uma reação assim heróica, né? Tomou 3 gols do João Mário, que era um jogador que passou pela Inter e não deu certo, né? É considerado uma das piores contratações, pelo menos de tempos. O João Mário chegou a fazer 3 né? gols pela Inter? Somando todos os jogos, ele tem 3 gols pela Inter? Curiosidade, que eu não pesquisei. Boa pergunta. Porque o cara meteu 3 gols na Inter e eu não sei se quando ele jogava lá ele fez 3 gols. Pera aí, eu acho que ele tem, eu acho que ele chegou a fazer 3 gols sim, mas foi pouco acima disso, tá? Aqui de cabeça, aqui lembrando, não creio que tenha sido muito acima disso não. Mas enfim, conseguiu tomar 3 gols do João Mário e não foi no jogo inteiro, né? Foi em 34 minutos o João Mário fez uma tripleta. Aí o Thuram entrou no jogo, João Mário fez 4 gols pela Inter. Eu falei que era um número próximo a isso. Então, o Thuram entrou no jogo, assim que ele pegou na bola já sofreu um pênalti, né? E foi o pênalti que empatou o jogo. E ele tem se notabilizado por isso, né? Por ter ser muito eficiente. Pega na bola, já gera algum tipo de perigo, de jogada de gol, assim, ou mesmo termina dentro do gol. Tem conseguido alternar com o Lautaro, ser um jogador móvel, né? O Lautaro também é bem móvel, então eles conseguem fazer isso muito bem, que funciona talvez até um pouco melhor do que o Lautaro funcionava com o Lukaku nesse aspecto, porque o Lukaku ele era mais fixo do que o Lautaro. Agora eu acho que existe um pouco de confusão nas defesas, né? Que o Thuram pode chegar de 9, a camisa que ele usa inclusive,
como ele fez contra o Napoli, e contra a Roma aqui, estou falando só de dois momentos que ele chegou lá de 9, gol. Ou então pode fazer o movimento fora da área, como ele fez contra a Juventus e deu o gol para o Lautaro. Então, essa dupla tem funcionado muito bem e muito por méritos do próprio Thuram mesmo. Verdade. Caio, se a Inter enfiou 3-0 no Napoli, eu quero que você fale do outro lado da moeda. Por motivos óbvios, né? Você que é o maior napolitano do mundo. Depois que o Maradona morreu, você é o número 1. Mas, não, é verdade. Não com só certeza falando sobre tem o jogo. napolitanos com mais de 1,85 m. Então, eu não sou o maior. Não falando sobre o jogo, mas também sobre... assim, é triste, é chato. O atual campeão, que começa a temporada claramente com um treinador que não devia estar ali. Agora, aí vai e contrata o Mazzarri, que a gente já falou na edição passada. Inclusive, se você quer saber mais sobre a chegada do Mazzarri, quer conhecer um pouco mais dele, volta uma edição que a gente já falou sobre isso. Mas assim, pensando muito friamente agora que já se passou alguns dias depois da derrota por 3-0. É hora do Napoli começar a focar nas Copas ou é muito cedo para isso? É lógico que ainda precisa garantir um lugar em competição europeia via Série A. Isso aí não está sob discussão, né? Não dá para abrir mão disso diante de orçamento e do tamanho que o clube está alcançando nessas últimas temporadas. Mas, assim, já é hora de desistir ou... Desistir não, mas de tirar o título de como se fosse a sua primeira prioridade. E enquanto você procura por lugares em competições europeias, focar igualmente nas Copas? Já chegou esse momento ou eu estou sendo alarmista demais? Eu acho que dá para fazer os dois nesse momento. Mesmo porque, se você for parar para pensar, você tem uma classificação para as oitavas da Champions League a resolver também. Não está tudo resolvido ainda. Você tem uma classificação para as oitavas a resolver nos grupos e tem a classificação futura para a próxima Champions League. Que, no fim das contas, com bom desempenho da Roma e um Milan um pouco mais sólido, na prática são 2 vagas. Pode virar 3 se, de repente, todo mundo ir bem na Europa? Pode ser. A Itália, nesse momento, tem o terceiro coeficiente, está atrás só de Alemanha e Inglaterra. De repente, se pega um dos 2 primeiros, viram 5 vagas na Champions League. Mas não dá para contar com os ovos do negócio da galinha. Então, nesse quesito, você tem que jogar futebol. Você tem que ter margem de crescimento. É claro que no fator contra a Inter, especificamente, você teve as reclamações, a meu ver, justas com a arbitragem para lá de estranha do David Massa, com relação a pênalti no marcado e outras situações, mas também teve um time que de repente esmoreceu após o gol sofrido. Você tem os problemas de sempre do Merê, que ultimamente basta você chutar de longa distância que ele não defende. Ele tem tido uma dificuldade enorme, até mesmo em se comunicar com a defesa. Lembrando um coach meu de semanas atrás, de cautiopédias atrás. O Merê, ele deve se alimentar por sonda, porque ele não abre a boca para absolutamente nada. Nada. E assim, tem diversos problemas por isso. E claro, o fator da lateral esquerda, que eu acho que assim, a ausência de Mário Rui e Oliveira tem sido sentida. Seja pelo fato de que são importantes meios para fazer a bola chegar no Kvaratskhelia, seja pelo fato de que ou o Nathan ou o Juan Jesus têm jogado por ali. O Nathan já não joga um tempinho. O Juan Jesus, quando entra em campo, é uma situação um pouco complicada quando o Juan Jesus está em campo, e seja pelo terceiro fator de que o meio-campo, no geral, não tem dado conta do recado. O Anguissa tem tido problemas físicos, o Lobotka não é o mesmo nessas últimas semanas, e o Zielinski é um vagalume, é um eterno vagalume. Você não sabe quando ele vai brilhar, ou quando ele vai apagar, ou quando alguma coisa vai acontecer. E o Zielinski tem estado muito sumido nos últimos jogos. E essa alternância de desempenho é o que faz o Napoli não ser um time exatamente confiável. É claro que assim, a falta de confiabilidade em posições vitais, e aí você pensa
no fator da lesão do Osimhen e, claro, no fator Merê, que é um grande problema, como tem sido os goleiros da seleção italiana no geral. Parece que no mundo, ultimamente, até pensando na galera que sempre é convocada pela Azurra, só o Vicário tem ido bem no Tottenham, porque o Donnarumma é atrapalhada atrás de atrapalhada no PSG, o Merê ultimamente você chuta de qualquer distância, ele aceita, os outros também. Não é um período bom para goleiros. Não por coincidência, os melhores goleiros do campeonato hoje em dia, um italiano, é difícil você não falar só do Provedel e do Di Gennaro no Monza. Fora isso, você tem que falar do Sommer, do Chesney e do Manhã, que são preparações com estrangeiros, contextos estrangeiros e não com goleiros italianos. Mas voltando ao Napoli, se essas posições vitais estão em baixa, é difícil não imaginar que o time não esteja em baixa. E isso vale também lembrar das questões físicas e das limitações até mesmo para as ideias do Mazzarri. E o Milan, Nelson, vive uma situação mais ou menos parecida do ponto de vista de também ter que buscar uma classificação europeia ainda, um pouco mais complicada do que no caso do Napoli, né? Um pouco mais complicado, sendo bem bondoso. E também não se vê uma boa fase no campeonato italiano, né? Embora tenha vencido os últimos 2 jogos, né? E isso é muito importante porque antes ela estava perdendo pontos, né? Que a gente não imaginava que o Milan ia perder. Aquele empate contra o Lecce é um grande exemplo. A derrota para o Udinese também é um exemplo. Beleza, se reencontrou com os caminhos da vitória na Série A, mas de certa forma também um momento muito parecido com o do Napoli de ter que começar a pensar mais no médio e no longo prazo, né? De não poder ter que fazer estratégia só jogo a jogo, de ter que saber dosar e saber o que quer o Milan no resto da temporada, né, Nelson? Só fazendo uma parte do que o Caio falou de goleiros, né? Eu acho que a gente vai ter que falar sobre goleiros daqui a pouco, em algum próximo programa. Acho que isso vai ter que entrar na pauta, porque o Donnarumma está sendo criticado merecidamente por tudo que ele faz. E a gente claramente tem goleiros italianos em melhor fase, né? Além do Vicário, tem goleiros que não foram nem convocados. Tem o Di Gregorio, que o Caio falou, e tem o Falcone do Lecce também, além do Provedel, que faz parte também da seleção. Então a gente tem 2 goleiros contestados nesse momento na lista do Spalletti, né? Que é o Donnarumma e o Meret. Então vai ficar para a próxima, mas a gente vai falar. Sobre o Milan já tem uma prova de fogo agora nessa próxima rodada, né? Já vai jogar contra a Atalanta fora de casa. Então isso aí já, como você falou, vai ter que ser um planejamento jogo a jogo. Por exemplo, vamos colocar um exemplo. Se perder e a Roma ganhar, por exemplo, a Fiorentina, o Napoli também ganhar da Juventus, o Milan começa a ficar pressionado até para sair do G4, né? 29 pontos o Milan tem nesse momento, Roma e Napoli 24. Se vencerem, iriam a 27, né? Então Milan já ficaria ali mais pressionado. Atalanta tudo bem, não ganhou os seus 2 últimos jogos e tomou 3-0 do Torino, que vai ser nosso assunto daqui a pouco também. Não o campo, mas o campo influencia no que acontece fora dele também, então vai acabar vindo para aí. E, enfim, a questão do Milan, além de ter esse planejamento jogo a jogo, que, por exemplo, vai definir o seu futuro na Champions League. E a gente não sabe se vai ser Champions League, se vai ser Europa League ou se não vai ser nada. Então, isso aí vai ditar toda a segunda parte da temporada do Milan. Então, eu acho que fica muito difícil fazer qualquer planejamento sendo alguém de dentro do Milan nesse momento, pensando como se fosse o Pioli ou qualquer integrante da sua comissão técnica, porque você não sabe o que vai acontecer. Se for para Europa League, é um tipo de planejamento. Se você for para Champions League, você vai depender do cruzamento que você vai ter nas oitavas de final. Então aí já é um outro planejamento, se for um cruzamento fácil ou se for um cruzamento difícil. Já tem 3 possibilidades aqui. A gente ainda fala da Europa League, mas vai que cai num grupo que vai ter que enfrentar, por exemplo, alguém que sai daquele grupo do Brighton, do Marseille, por exemplo. Porque o Milan caindo da Europa League vai pegar o segundo colocado de algum dos grupos. Pode pegar um desses. Mas pode pegar também, não sei,
Não tô aqui me lembrando de cabeça um time mais fraquinho que tivesse vindo de repente a própria Roma, né? Porque se você for parar pra pensar, a Roma não é o mesmo desempenho de arrancada. É verdade, não tem... Não pode ter confronto... Se não me engano, nessa fase ainda não pode tem ainda. Bloqueio geográfico, mas bom... Mas nas oitavas da Europa League já pode. Nas oitavas já pode, na Europa League. Então, mas enfim, nessa fase acho que não pode não. Mas, enfim, vocês estão me entendendo aí o que eu estou querendo dizer. Então aí já são 5 planejamentos. Aí tem o 6º planejamento, que seria se não ficar com nada. E aí, tudo isso a gente vai saber, eles vão saber principalmente, né, aqueles que vão ter que operar dentro do que aparecer a partir da semana que vem. Então, eu vejo que o Milan precisa, para manter esse projeto que ele tem, porque ele tem muitos jogadores promissores ali, só que o Milan está se recuperando financeiramente, né? Então, manter esses caras aí que tem mercado, que tem futuro, alguns já tem presente mesmo, e aí a gente vai falar bem basicamente de Rafael Leão, precisa estar na Champions. Então você tem que estar ali entre os 4. Mas um título é bom também, né? Então, enfim, o Milan tá embaralhado o negócio. E a decisão sobre Copa da Itália, se vai forçar, né, ou se vai levar a sério, digamos assim, a gente não vai ter agora também. Então é difícil também colocar essa decisão, ou essa possibilidade, ou esse cenário em toda essa discussão, porque o jogo do Milan contra o Cagliari é só em janeiro, né? Então a gente ainda tem isso, mas não agora ainda. Tem o torcedor, a diretoria do Milan principalmente está pensando num problema de cada vez, imagino eu. Isso é um problema para a diretoria, para o futuro, né? A gente falando no começo do programa sobre a Roma, né? A gente vinha falando sobre essa arrancada e chama a atenção, é lógico que as armas mais poderosas da Roma começam a se mostrar mais confiáveis, né? A gente sabe da qualidade dessas armas, mas não são armas geralmente muito confiáveis em questões principalmente físicas. O Lukaku, ele também demandou um certo tempo para se adaptar, né? Não chegou jogando tanto, mas agora a gente vê essa dupla Lukaku e Dybala começando a afinar um pouco mais e começando a buscar pontos, né? Porque a gente também não pode deixar de falar, tá jogando bem, tá entrosando, mas tá ganhando? Agora tá. Agora o time da Roma começa uma sequência muito interessante. Até teve um empate no derby, né, entre 0-0, mas a gente vê um time da Roma que vence os jogos, e jogos difíceis. O jogo contra o Sassuolo na última rodada até teve a questão de que o Sassuolo ficou com um homem a menos, e a partir de então a Roma aí foi para blitz, né? Mas é importante que essa dupla não só está começando a mostrar um pouco mais individualmente, Caio, mas está vencendo, né? Que é o que importa, não só no final do campeonato, mas acho que dentro da filosofia, dentro do jeito como o Mourinho enxerga, né? Acho que jogar bem é legal, mas vencer, como a Roma vem vencendo ultimamente, e já se encontra na 4ª posição, melhor ainda, né, Caio? Exatamente, e o melhor é que no fim das contas anda vencendo justamente por conta desses dois, por conta do sistema que o Mourinho colocou. Agora um 3-5-2 mais simplesinho, mais clássico, até em vista nos jogadores que tem no elenco, e de certa forma é um sistema que tem aproveitado bem as peças que tem por ali. É claro, a gente vai falar principalmente do Lukaku e do Dybala, que nesse sistema viveram os melhores momentos de suas carreiras em outros grandes como a Roma. Se você lembrar que, por exemplo, para mim a melhor temporada do Dybala, que ele foi decisivo na Juventus, foi 15-16, em que a Juve naquele momento jogava no 3-5-2. Qual o melhor momento do Lukaku na Inter? 20-21, 3-5-2 do Conte. E aí os dois fazem dupla nesse sistema com mais liberdade de movimento, com mais movimentação e tudo mais. Mas não é só deles que tem vivido a Roma, não. Eles têm tido um bom desempenho na defesa. O Rui Patrício
tem estado um pouco menos espalhafatoso nas últimas rodadas, tem sido um pouco mais seguro, mas também o trio de zaga com Mancini, Llorente e Indica tem jogado. A opção pelo Karsdorp e pelo Spinazzola, sendo alas, de certa forma cortou as inabilidades deles, os problemas com defesa e tudo mais, e fez valorizar um pouco das valências ofensivas que tem, principalmente o Spinazzola, e o nível do Cristante tem sido alto. Para você parar para pensar assim, tem potencializado quem está do lado dele, o Paredes, o Aouar e tudo mais. E até tem melhorado um pouco a saída de bola, o Cristante tem sido um defensor confiável também. Então, nesse aspecto, é um trabalho coletivo. É bem verdade que você pode questionar que, de repente, na Europa League está atrás do Slavia por conta do confronto direto. Mas, se você for parar para pensar também, é bem verdade que a Roma na Europa League usa time misto mesmo assim. E aí tem toda a questão das dúvidas que a gente tem com relação ao elenco da Roma. Se eles são capazes, se é um elenco potente para competição. Nelson, a gente até vê a recente arrancada, como eu citei, e uma aproximação ao Milan, né? O Milan que é o terceiro e a Roma é a quarta no momento, o Milan com 29 pontos e a Roma com 24, assim como o Napoli, os dois com 24 pontos. Mas tem uma barreira aí, né? Eu acho que no momento o foco é ficar nesse bolo, né? Ou você acha que internamente, você acha que dentro da cabeça do Special One, ele pensa em algo mais do que isso? No momento a gente vê uma distância, como eu falei, de 5 pontos para o Milan, mas a distância para a Juventus, que é a segunda colocada, já vai 9, né? Então, assim, vamos devagar, ou você já vê um time da Roma um pouco mais confiante para conseguir um pouco mais do que simplesmente colar no Milan? Como é que você imagina, como é que você vê o planejamento da Roma nesse momento? É para ir muito mais do que o terceiro lugar, ou vamos com calma? Não, acho que vamos com calma. Primeiro porque se o Dybala se machucar, coisas... como é que... Até perdi o meme, né? Haverá sinais. Se o Dybala se machucar, haverá sinais. Não, ninguém vai falar nada, mas agorando o cara, né? Nossa, você acabou de agorar. O Dybala sentiu uma pontada na casa dele agora. O Mourinho já falou sobre isso. Então, se o Mourinho, que é o chefe dele, falou isso, eu acho que eu posso falar. Falou dele, falou do Renato Sanches, falou de todos os jogadores que eles contrataram e disse que se eles não se lesionassem tanto, eles não estariam na Roma, porque eles têm muita qualidade. E o fato de que a Roma conseguiu contratar porque eles não dão confiança, não são confiáveis do ponto de vista físico. O Dybala, por exemplo, nessa arrancada que você falou, né, são 8 jogos e a Roma fez 20 pontos. É a mesma quantidade que Inter e Juventus fizeram nesse período. O Dybala jogou 6 jogos desses. Olha, a média tá até alta pro Dybala. Jogou 6. E o Lukaku o Lukaku tá bem fisicamente. Jogou todos os jogos da Roma na Série A até o momento. Até o primeiro jogo ele já estreou logo de cara, né? Entrou no segundo tempo e todos os outros jogos ele foi titular da Roma. Então, pra gente não falar mal, tem outras coisas. Tipo, Pellegrini, que também se machucou. Ele não jogou em 5 desses jogos. Voltou de lesão agora. É uma coisa que pra Roma pode ser muito boa. O Pellegrini voltar, pode dar uma compensada eventualmente se o Dybala se machucar, ou se o Dybala tiver que ser poupado, ou se o Dybala tiver que sair no segundo tempo por alguma questão. Ou até de repente ser preservado. Uma oscilada de desempenho do Aouar, do Paredes. Exatamente. O Aouar, o Mourinho soltou até umas indiretas, né, para alguns jogadores que atuaram contra o Servette e disseram: vocês tiveram a chance e agora vocês só vão jogar se os outros estiverem mortos. Eu acho que essa foi pro Aouar, porque o Aouar foi um dos que não vinha jogando tanto como titular, teve a chance e não jogou bem, foi um dos substituídos. Então eu acho que essa indireta foi bem específica para o Aouar, embora o Mourinho tenha dito que não vai dizer obviamente o nome de ninguém. Mas enfim, tem outras coisas. Por exemplo,
O Asmun tá começando a se ambientar mais na Roma. Pra Roma isso é muito bom, porque você pode dar uma descansada no Lukaku se precisar. Lado ruim, o Asmun não pode jogar na Liga Europa. Ele não está inscrito porque a Roma ela violou, né, o fair play financeiro, então ela teve que, com um acordo que ela fez com a UEFA, ela tem que inscrever uma lista menor do que o normal. E em termos de financeiros, né? Você faz contratações e aí você não pode superar um determinado teto. E aí a Roma teve que não inscrever o Christensen e o Asmun. Os dois não estão na lista da Liga Europa. E o Christensen tá aí também. Um cara que ajudou a decidir o jogo contra o Sassuolo. Acho que tá aí para tomar a posição do Karsdorp e também não vai poder jogar na Liga Europa. Então talvez a Roma faça alterações nessa lista também. Porque eu vejo o Mourinho, se a Roma tiver condições físicas para tal, eu vejo o Mourinho pensando em 3 frentes. Primeira frente, ficar entre os 4 da Série A. Tem como. Segunda frente, e essa é mais pensando em longo prazo, Liga Europa. Ele foi pra final, ele não ganhou, ele tá muito pé da vida por não ter vencido aquele jogo nos pênaltis. Então ele quer mais um título de Liga Europa. Então eu acho que a Roma pode fazer alterações na lista que enviou a UEFA para a próxima etapa da competição, né? Ela já está classificada. Provavelmente vai jogar essa fase de 16avos de final, o que é ruim para quem tem um elenco sujeito a raios e tempestades do ponto de vista físico. Então você vai ter mais 2 datas para poder acrescentar ao calendário. E, a terceira frente, né, é a Copa Itália. Porque a Roma vai jogar contra a Cremonese da Série B. Tudo bem, a Cremonese eliminou a Roma na última Copa Itália. Mas passando da Cremonese, tem simplesmente a Lazio pela frente. E aí é uma coisa à parte. A Roma tem a Lazio engasgada sempre, mas tem mais desde que a Lazio foi campeã da Copa Itália em 2013 sobre a própria Roma. A única final com o Derby della Capitale que nós tivemos na história. E deu Lazio. Então, só que a Copa Itália você tem que pensar mais etapa a etapa, né? E como é logo a Lazio provavelmente nas quartas, então já é um desgaste físico e mental grande. Aí depois, se passar, começa a pensar em semifinais e tal. Mas o Mourinho, ele quer mais um título, eu tenho certeza. E pela Série A ele não vai conseguir esse título. Então eu acho que ele vai tentar, nesse que provavelmente, dizem na Itália, eu diria possivelmente, porque eu acho que isso vai depender muito de como terminar, seria o seu último ano na Roma, né? Seu terceiro e último ano na Roma. Então eu acho que ele quer fechar com chave de ouro, quer fechar com a taça. Eu imagino que ele esteja pensando assim. Se o Mourinho sair, confesso que ficarei chateado, porque acho que é um personagem essencial para qualquer campeonato, né? Chama Olha que eu tô a atenção para o seu campeonato. Assim, como palpite, eu tô achando que de repente ele vem parar mais próximo do que a gente imagina. Mas vamos ver o que vai acontecer. Nem presidente tem também. Tem um interesse também. Não, eu tenho até mais interesse do que o outro. E olha que... Quem sabe, né? Bom. Eu vou dar uma voada aqui pela tabela, porque a gente está falando da Roma, que é a quarta, mas o nosso assunto, nosso próximo assunto, o assunto derradeiro do programa, é o 10º colocado, mas acho que é importante a gente falar de como está a tabela, né? A gente já falou que a Inter é a líder e que a Juventus é a segunda. Já falamos que o Milan é o 3º colocado, que a Roma, que foi esse assunto de agora, é a 4ª colocada, e o Napoli, que perdeu para a Inter, é o 5º colocado empatado com a Roma. Daí a gente vai, infelizmente, passar batido por 2 grandes campanhas até o momento. A Fiorentina, que é a 6ª, e o Bolonha, que é o 7º. A Atalanta, 8ª, e a Lazio, a 9ª. Mas a gente passa por esses porque o assunto Torino, que é o 10º colocado, é muito interessante. Tem um texto, um artigo escrito muito interessante no site da Cautiopédia. Eu vou jogar essa bola para o Nelson falar um pouco mais sobre isso. Para falar sobre, no geral, assim, de uma forma muito geral, e o Nelson depois mergulha, Caio também vai falar sobre isso. No geral, é muito interessante porque a gente está vivendo uma era no Brasil de SAFs, né? E de grandes grupos comprando times, assumindo o controle, se não comprando, assumindo o controle. A gente já vê até um caso específico do Bahia, que faz parte agora do grupo, City, que já é um pouco mais diferente, né? Já não é
Já não dá para comparar muito com os casos de Botafogo, os casos do Vasco, do Cruzeiro. Mas a gente tem algo muito, muito peculiar acontecendo na Itália, especificamente no Torino, né, Nelson? Porque o Torino já tem um tempo, né? É uma questão de expectativas e realidade, né? O que é que se promete e o que é que se cumpre. Então, o presidente do Torino, Urbano Cairo, que por ser um magnata da mídia, talvez ele esteja aí nos monitorando em algum momento, talvez a gente apareça em alguma coisa que seja do Urbano Cairo, vai aparecer alguma coisa aí do Urbano Cairo. Tô falando isso de brincadeira, mas, por exemplo, o Marca, que é o jornal dele, já teve edição brasileira, então não tá tão fora da realidade assim. O Urbano Cairo, tô brincando, mas é sério. Exatamente. O Urbano Cairo, para quem não sabe, ele foi auxiliar do Berlusconi, né? Não chegaria a dizer braço direito, mas ele foi auxiliar pessoal do Berlusconi no início da carreira corporativa dele, e ele tem muito de Berlusconi em algumas coisas, né? Então ele enveredou pelo mesmo caminho corporativo, né? Resolveu ter muitas empresas de mídia. Então, por exemplo, na Itália ele é dono da Gazzetta dello Sport e é dono da RCS, né? Que é um conglomerado que também é dono do Corriere della Sera, por exemplo. Tem televisões também e por aí vai. Então ele tem uma grande rede de mídia. Até por isso ele é um pouco blindado. Ele comprou o Torino em 2005 e por 10 mil euros, tá? Foi uma bagatela mesmo, porque o Torino tinha falido e ele já tinha manifestado interesse anteriormente em comprar. Chegou lá e tal, o prefeito da cidade de Turim na época convenceu, ele foi lá e comprou o Torino. Nesse texto aí que a gente tem no site, eu vou até mandar um abraço aqui pro Arthur Chaves, que escreveu esse texto. Ele tá morando em Turim, então ele tem um conhecimento assim de fato, ele tá sempre ali perto do Estádio Olímpico Grande Torino, tá bem por dentro do que está acontecendo na cidade, né? Então, enfim, o Urbano Cairo comprou o Torino e prometeu fazer o Torino voltar a seus melhores momentos. Investir, recuperar estádio, não o Olímpico Grande Torino porque é da prefeitura, mas o estádio Filadélfia, o estádio histórico do Torino, estava praticamente quase caindo aos pedaços mesmo, né? O time do Grande Torino, o maior time da história do Torino, um dos maiores da história do futebol italiano da década de 40, jogava lá, e é muito importante para a torcida do Torino que aquele estádio permaneça ali como um museu, né? Então hoje é o CT do clube, já não virou exatamente o que ele tinha dito que ia virar. Então já começa a primeira promessa aí que ele fez e não cumpriu. Deu uma reformada no estádio, beleza, mas ainda não é aquilo que a torcida do Torino quer. Não quer que seja CT do clube. E ali o Torino só pode treinar dentro daquele gramado. Você vê vários outros times, até times que, vamos comparar aqui em termos de orçamento, sei lá, eu estou em Salvador, por exemplo, conheço bem o Vitória. Vitória tem vários campos no Barradão, ali do lado do gramado do Barradão, tem vários outros gramados que o Vitória treina. Então, nem isso o Torino tem. O Vitória, que está aí alvo de uma grande proposta, inclusive, do mercado, de mercados alternativos aí para mudar de nome, exatamente, para talvez mudar ter naming rights e seu estádio também mudar de, já que a gente está falando de SAF, né, tem que falar sobre isso também. Então, uma briga então, com a turma rubro-negra. Então, o Torino tá faltando estrutura. E tá faltando investimento, que o Cairo prometeu. A torcida começa a ficar com o pé atrás. Nesse período, o Torino teve bons momentos. E veja só, os bons momentos foram com aquele que deu à Itália os piores momentos dos últimos tempos. O Gianpiero Ventura. Aquele que não pode ser nomeado, mas acabei nomeando-o. E é isso. Porque pra torcida do Torino, nesse caso pode. Tinha que fazer. Era assim... Um bom momento foi com esse sujeito. Assim, ele só é citado em 2 sujeitos, como um dos piores técnicos da história do Napoli, eu nas edições passadas, e agora no Toro. Fazer o quê? A gente tem que mostrar fatos. Pois é, ele botou Alessio Cerci para jogar,
Melhores momentos da carreira de Cerci foram com o Ventura. Immobile também deslanchou com o Ventura, Belotti. O primeiro, levou o Torino a primeira artilharia do Immobile foi com ele, na temporada 13 e 14, vale dizer. Exatamente, na dupla lá com o Cerci, que funcionava demais. Levou o Torino para a Liga Europa, chegou até as oitavas de final, perdeu para o Zenit. Enfim, aquele foi o melhor Torino da gestão Cairo, 10 anos depois. Se esperava que naquele momento o Torino fosse dar um salto, e não é o que está rolando. Então a torcida do Torino sente que foi sequestrada pelo Cairo. Porque o Cairo começou a dar... aquele termo, né, que algumas pessoas gostam de usar, o termo em inglês, gaslighting, né? Começou a chamar a galera, a tirar a galera do Torino, da torcida do Torino de doidona. Dizer, não, como é que pode? Eu tô fazendo tudo o que vocês querem, eu tô aqui praticamente botando meu dinheiro, como é que vocês não reconhecem o meu esforço? Enfim, fazendo esse tipo de coisa. Fazendo um favor pra vocês. Exatamente. E aí entrou nessa vibe aí. A torcida do Torino está há alguns anos já muito insatisfeita com o Cairo, e isso tem aumentado, né? A gente descreve isso no texto, né? O Arthur Chaves descreve isso no texto, de que no jogo contra o Sassuolo os torcedores sequer comemoraram, porque isso poderia fortalecer o Cairo de alguma forma, né? Tipo, o time estava no nível de sujeição mental, ali o torcedor do Torino em relação ao clube, que não tem mais, não se sente mais à vontade de nem comemorar. E os jogadores saíram de campo nem agradecendo a torcida. E o Juric, que a gente conhecido como ele é um cara esquentado, ele mostrou o dedo do meio para todo mundo nesse dia aí. Então, digamos que o elenco... Não, mas o Juric, eu vou abrir um parênteses, porque o Juric é um caso à parte, porque ele briga com a torcida, mas ele também briga com o Cairo, né? Então, assim, é importante a gente salientar. O treinador tá puxando o saco do chefe. Não exatamente, gente. Não exatamente. E ele briga também. Ele quer brigar. Saiu na mão com o diretor esportivo. Então, assim, pra você que não tem muito conhecimento... Não, tem vídeo por aí. Se você pesquisar, tem vídeo da Lit e Yuri. Não acha que o treinador deu o dedo do meio pra torcida? Porque ele tá querendo. Tá querendo ficar bem com o chefe. Pô, o cara saiu na mão com o chefe. Então, assim, é só um breve parêntese, porque o Juric, ele, como diria o outro, né? Ele não quer saber quem morreu, né? Quer chorar. Ele quer partir para uma trocação, para uns 5 minutinhos de alegria. Mas pode continuar, Nelson, desculpa. Mas naquele caso específico, eu acho que ele sentiu que a torcida não deveria fazer isso e deveria apoiar o time, né? E que isso não estava acontecendo naquele momento. Teve greve, os ultras não foram para o estádio, ficaram um tempo fora. Enfim, isso acontece muito na Itália. Mas o alerta que o Arthur faz no texto, né, é de que isso pode chegar ao Brasil, porque a gente tem situações agora já de torcedores insatisfeitos com SAFs, né? Eu faço... Tem até um parênteses no final do texto que isso não é uma exclusividade de SAFs, né? A gente vê que os clubes associativos, né, o modelo associativo também permite isso. Tem um exemplo do Bahia, você citou o Bahia, por exemplo. O Bahia a torcida se sentiu sequestrada pela família Guimarães, chegou a rolar movimento de democracia no clube, né? Conseguiu fazer isso. Não conseguiria fazer se fosse SAF, porque o modelo associativo permitiu que houvesse uma intervenção. O modelo de SAF é uma eterna briga em qualquer lugar. Só vê, por exemplo, o caso do Newcastle, que os torcedores comemoraram quando a Arábia Saudita chegou. Veja bem, porque o Michael Ashley saiu da Sport Direct, que é tipo assim, a principal revendedora de produtos esportivos do Reino Unido. E veja bem, para você comemorar que a ditadura saudita chegou do seu clube é porque o nível estava assustador. E assim, esse fenômeno do Torino é curioso, porque é um fenômeno que aconteceu bastante e acontece bastante entre ultras e outras grandes equipes. Você teve a Fiorentina tempos atrás, que embora a Fiorentina agora seja um exemplo positivo, a Fiorentina do comício, a Fiorentina que investe em estádio, que investe no Viola Park, que investe em seus jogadores e que também, no fim das contas,
esse bom momento do campeonato, do Vincenzo italiano e até da formação do time também passa por isso, por essa ideia do comício. E até mesmo falamos também de outro exemplo que o Anderson disse que ia passar batido, mas eu não deixo passar não. Da Atalanta também, que é tudo às mil maravilhas entre dirigentes e torcidas, porque no fim das contas o trabalho por ali se investe em jogadores, se investe no estádio, se investe em situações, também é muito por isso que você tem os contrapontos contrários. Embora esse fator do Cairo e dos Ultras da Granata escolherem o silêncio, escolherem desertar o estádio, não é exatamente uma novidade. Se você for parar para pensar, a Fiorentina na época dos Della Valle recentemente tinha isso. A Lazio com o Lotito toda hora tem. O Napoli com o De Laurentiis teve até um estopim durante a campanha passada do Scudetto, que chegou do 4-0 com o Milan, por exemplo, no Maradona. Chegou a um certo ponto de greve de torcida durante o campeonato. E foi uma coisa tão feia que as duas partes que nunca sentaram na mesa, De Laurentiis e os Ultras, tiveram que se sentar para negociar, para atender os Ultras. E o De Laurentiis nunca foi bem um amigo dos Ultras. Aí você tem Milan também com essa questão, Inter com essa questão, a Juventus volta e meia do Stadium, briga com o Zanielli. Não é algo incomum. Muitas vezes até os Ultras são vilanizados por isso. Muitas vezes até, tipo, as reivindicações deles passam como, são criminosos, mas não sei o que, mas não sei o que lá. No caso do Napoli tinha muito daquela coisa do DASPO, que era uma espécie de regras para torcer e tudo mais. E, por exemplo, em Nápoles se pegava mais do que em outras cidades e por aí vai. Eles têm muito aquela cultura de liberdade para torcer, de anonimato, de não sei o quê. E isso pega também nesse aspecto. E assim, quando você tem promessas não cumpridas de boa relação, a relação vai se deteriorando. Quando o time perde em campo, aí fica tipo, você me tirou do clube para isso? Você está perdendo para isso? Fica uma situação de que não é de confiança. E, ao mesmo tempo, a gente vê que o projeto do Torino estagnou em algumas situações. Porque a gente imaginava, de repente, um Torino que vivesse algo que a Fiorentina vive hoje. O projeto de jovens que tem o Bolonha e a Atalanta, para falar da turma que está mais acima da tabela. Porque o Torino tem camisa, um clube de importância, um clube de torcida, embora não tanto nacional, mas tem a força local também. E esse aspecto faz uma enorme diferença. Mas assim, há um sentimento coletivo de falta de ambição. E quando há um sentimento coletivo de falta de ambição, essas coisas passam. Tudo bem que assim, o torcedor granata ele não quer voltar a lutar contra rebaixamento. Agora que o Torino voltou a ser um time estável na Série A, que teve o período ioiô dos anos 2000, as heranças malditas do Attilio Romero, que é uma figura à parte. Ou qualquer dia a gente conta a história de como um sujeito que matou o craque do time, vai preso, assume o time e fale o time, que é o caso do Attilio Romero com o Torino. Um dia a gente faz um Cautiopédia especial sobre esse cara. E com certeza tem texto. Eu vou levantar só uma. Mas não, assim. Tem que ter. Tem que ter. Mas assim, se o povo vê falta de ambição, mesmo assim, campanha de meio de tabela não mobiliza ninguém. A verdade é essa. Campanha de meio de tabela pode mobilizar para aqui e ali um ou outro que de repente vive um campeonato de sonho, que sonhava estar embaixo e de repente faz um campeonato seguro. Isso mobiliza. Mas campanha de meio de tabela para um Torino da vida, para um clube que tem uma determinada tradição, que a torcida tem uma história e sonha, ou não mobiliza? Campanha de meio de tabela é difícil. Eu vou só levantar uma reflexão aqui, porque eu acho que o caso do Torino ele se diferencia um pouquinho, porque
geralmente quando a gente vê donos, né, ou SAFs ou alguma coisa assim, reforça muito o time. E o caso do Torino chegou num determinado momento que começou a virar piada, né? A gente já sabe que o mercado e a janela do Torino, eles não vão... não vai acontecer nada de novo. E nas últimas temporadas, pior ainda, porque começaram a sair caras muito identificados com a equipe, né? E caras que foram diminuídos enquanto ainda eram jogadores do clube, que foi o caso do Belotti, porque assim, o torcedor, e aí o Caio falou muito bem, a questão do Newcastle e no fim das contas, ele quer resultado, né? Todo mundo tem um preço e alguns torcedores se vendem imaginando que estão se vendendo porque aquilo ali vai ser benéfico de alguma forma, A venda, pensando lá na frente no muitas resultado. vezes, né? no futebol, é o direito de sonhar. O futebol é muito Exatamente. sobre isso, é sobre o direito de sonhar que você tem, que de repente... E o torcedor do sei Torino lá, hoje, ele a sonha com o quê? magia de que em 90 minutos, de repente, tudo mude. Que de repente o céu fica mais azul, outras situações da vida, e você veja tudo de uma maneira diferente, porque o futebol te dá o direito de sonhar. Só que meio de tabela não é te ruim. dá o direito de sonhar. Não, e o ruim é a falta de transparência do Caio chegar e falar assim, não, nossa ambição é ficar no meio da tabela, porque ele não, eu pelo menos, né, e aí essa é a importância de você ter alguém lá na cidade, né, como o Caio falou, como é o nome dele mesmo? Desculpa a indelicadeza, o rapaz escreveu. Nosso como o querido Arthur tá lá, Chaves. ele tem essa percepção e ele pode acompanhar mais de perto, eu, pelo menos, não vejo repercutir assim e não vejo transparência, né? É a palavra. Não vejo o Cairo falando assim, não, olha, vamos ficar por aqui mesmo e o projeto é esse aí. E o que aconteceu no caso do Cairo especificamente, que o Cairo citou vários exemplos de atritos, né, entre as propriedades, os seus donos e os torcedores, né? Mas, a não ser no caso da Fiorentina, dos citados aí pelo Caio, o que já está acontecendo no Torino é uma coisa que diferente, que é venda este clube, pelo amor de Deus. Que é a questão que a torcida não quer mais ele lá. A torcida quer que tenha um novo dono que possa fazer algo melhor. A gente viu isso, por exemplo, sei lá. Por exemplo, um fenômeno exemplo que assim, eu só vi até agora nas grandes cabeças com os Della Valle da Fiorentina, antes do Comisso assumir. E o fenômeno A16 que tem em Nápoles, que é assim, aquela história do Aurélio ir para bar e tudo mais, e volta e meia às vezes acontece. Eu mesmo já várias vezes eu apoio a campanha A16 em muitos momentos. Agora já tá meio. Agora sim, mas há alguns meses já essa campanha tinha ido um pouquinho. Tinha perdido um pouco a força, né? Agora talvez já esteja voltando. Depois do Rudi Garcia, aí já começou a reabrir a estrada, abriu um desvio na estrada ali. Bom, falou do Rudi Garcia, acabou o programa. Falou do Rudi Garcia, a gente se despede por aqui. Muito obrigado a quem acompanhou aqui até essa edição de número 21. Nelson Oliveira, tem algum destaque final? Não, o destaque final seria até sobre esse assunto mesmo, que a gente falou do Bari agora, né? O Caio falou. Isso aconteceu no Bari, isso de venda este clube, pelo amor de Deus, com a família Matarese, que foi a família que deixou o Bari no seu melhor momento, mas ao mesmo tempo também essa relação mudou da água para o vinho e a torcida começou a fazer campanha para o Vincenzo Matarese vender o clube. Não vendeu, acabou falindo, né? Deu nessa. Mas aí alguém comprou, conseguiu manter a divisão aí, pelo menos naquele momento não teve tantos problemas, aí faliu de novo. Aí veio o De Laurentiis e deu um novo rumo pro Bari. E no Genoa também, né? Que o Genoa a gente pode ligar com o Brasil, porque o Vasco hoje tem o mesmo dono do Genoa, né? E a torcida do Genoa pedia muito, implorava, tinha atritos com o Enrico Preziosi o tempo inteiro. E olha que o Preziosi levou o Genoa pra Liga Europa, a segunda maior campanha do Genoa após as campanhas de título. Teve a primeira em 91, 92... 90-91, desculpa, que levou a Liga, a Copa UEFA, a atual Liga Europa em 91-92. O Genoa perdeu para o Liverpool nas quartas de final, então foi bem longe. Desculpa, perdeu para o Liverpool, não, tirou o Liverpool e perdeu para o Ajax na semifinal, isso. Até troquei. Depois veio o Gasperini,
E já na gestão do Preziosi também quase levou para a Champions League. Não levou porque ficou a 2 pontos da Fiorentina e tinha que fazer 2 pontos a mais. E aí, pouco tempo depois, a torcida estava implorando para que o cara vendesse o clube. E vendeu. Vendeu para 7-7 e foi rebaixado na sequência. O que não tinha acontecido com o Preziosi, tá bom? Embora o rebaixamento... Cuidado com não o que você deseja. Eu não ponho muito na conta da 777 nesse caso, não. Tem a sua parcela, porque cometeram erro sim no processo, mas era uma coisa que vinha sendo ali já... Existia um grande flerte do Genoa com o rebaixamento e finalmente se concretizou, mas já nas mãos da 777, né? Que voltou, pelo menos tiveram esse mérito de voltar imediatamente, mantiveram parte do elenco, porque algumas dessas contratações que eles fizeram de fato eram boas, e eu acho que vai permanecer. Vamos ver. Genoa, que é o 14º colocado neste momento. Caio Bittencourt, considerações finais, por favor. Bem, nesse quesito, até para terminar sobre esse assunto também, a gente tem um exemplo também do Grupo City. A gente tem a expectativa sobre o Palermo ainda por enquanto, entre altos e baixos na B. Não tem o desempenho de Parma e Venezia, mas de repente está se enfiando ali na zona de playoffs, já tem um nível ali bem definido e o Palermo pode brigar. Por enquanto está na zona de playoffs na 8ª posição e de repente a gente pode ver uma equipe do Grupo City na Série A. É bem verdade que o Grupo City tem errado a mão, acho que na maioria dos trabalhos deles ao redor do mundo, exceto no Girona. Exceto no Girona, para falar dos outros da base. Mas, assim, é claro que o Palermo, com esse retorno, com tudo que sofreu após ir ao inferno da Série D pós-falência, a gente tem um pouco de expectativa. É isso, inclusive só para fechar sobre Série B, o Venezia engatou, né, rapaz? O Venezia, que tinha começado ali um tanto quanto oscilante, agora deu uma disparada. Muito obrigado a todos que acompanharam. E tá vendo, quem quiser aí, hein, só chegar. Muito obrigado a todos que nos acompanharam na edição de número 21. A gente se vê e se ouve em 2 semanas, muito provavelmente pra gente fazer um apanhadão assim de fim de ano, né, pra mais ou menos resumir essa primeira metade de temporada, mas lembrando que esse ano vai ser um pouco diferente na Itália, teremos jogos, geralmente a gente tem uma pausa maior na Itália, né? Nessa temporada esse o ano pau vai tem comer campeonato, tem rodada de Natal e rodada de Ano Novo, ou seja, não tem um negócio Copa de pausa. Itália dia 2. Esse negócio exatamente. de pausa aí é pros outros, a não ser Inglaterra e Itália. Pausa aí, pros fracos. Pois é. Valeu, galera. Muito obrigado e a gente se ouve e se vê e se encontra daqui a 2 semanas. Arrivederci, tchau.